Olá, mais uma vez nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana Nova Vida, aqui em São Miguel do Araguaia. Eu sou o pastor Sidney e quero convidar você que nos acompanha para estarmos reservando esse momento, para estarmos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo aquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. Que você possa ir na sua casa, estar reunindo os seus familiares, pegando a sua Bíblia, que você esteja reservando esse momento para orar quando nós formos orar, para que você possa acompanhar a leitura quando solicitarmos a leitura e que você também possa adorar ao Senhor enquanto nós estivermos adorando ao Senhor aqui na igreja. Quero convidar você então a curvar a sua cabeça, a você elevar o seu pensamento a Deus e pedir a Ele para falar ao seu coração, que tudo que fizermos aqui seja para a honra, para o louvor e para a nossa edificação também. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa falar ao nosso coração, para que o Senhor possa receber a nossa adoração, nosso louvor, e o Senhor, ó Deus, possa falar ao nosso coração, que todo esse tempo que ficarmos aqui, seja um momento, ó Pai, agradável, de louvor e adoração ao Senhor. Pai, nós oramos e oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia, palavra do Senhor, no Salmo de número 141, o Salmo 141, do verso 1 ao verso de número 8. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo, e gostaria que você acompanhasse aí a leitura do Saltério, o Salmo de número 141, o verso 1 ao verso de número 8. Oração vespertina por santificação e proteção. É um salmo de Davi. Ele diz o seguinte: Senhor, a ti clamo, dá depressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam a maldade. Os seus juízos serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que seja espalhados os meus ossos e a boca da sepultura, quando se lavra a sulca da terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não me desampares a minha alma. Querido, é com esse sentimento, firmado no único Deus, aquele que pode todas as coisas, que eu quero convidar você a adorar, a celebrar o Senhor. E eu quero então chamar a equipe de música aqui à frente, para que juntos possamos cantar ao Senhor, que o Senhor continue sendo esse apoio, continue sendo a resposta em todos os momentos que nós estamos passando e enfrentando, que você possa então confiar no Senhor em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Amém. Como é bom nós podermos adorar, bendizer e louvar o nome do nosso Senhor. Nós estaremos fazendo isso agora através de duas canções. Na nossa primeira canção, nós estaremos dizendo que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Que a presença dele nos traz felicidade, nos traz paz.
Então que nós possamos confessar isso ao Senhor, possamos dizer a Ele que Ele é maravilhoso, que Ele é santo e que a alegria dEle é a nossa força. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Na nossa próxima canção, nós estaremos convidando o Espírito Santo, dizendo a Ele que Ele é bem-vindo aqui no nosso meio, pedindo para que Ele venha nos inundar, nos encher com a presença dEle, com a glória dEle, e que nós possamos a cada dia mais sentir o desejo em nossos corações, de sermos inundados, de sermos cheios da presença do nosso Senhor, que nós possamos reconhecer isso, que não há nada igual, que não há nada melhor, nada que se compare à presença do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se
doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor meu Deus, nós louvamos ao teu santo nome, ao Pai, bendizemos ao Senhor, porque tu és grande, tu és maravilhoso para nós, Senhor Jesus. Ó Pai, nós reconhecemos aqui diante da tua presença, ó Pai, que nós não somos nada sem ti, ó Deus, que nós dependemos e carecemos completamente, ó Pai, da tua paz, da tua alegria, ó Deus. E nós sabemos, ó Pai, que a tua alegria, ela tem sido sim a nossa força, ó Pai. Ela tem, ó Pai, nos ajudado, ó Pai, a enfrentar os nossos conflitos. Ó Deus, tem nos ajudado, ó Pai, a nos reerguermos. Pai querido, nós entregamos as nossas vidas perante o Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que nós dependemos do Senhor. Ó Pai, tu és bem-vindo em nosso meio. Ó Pai, inunde as nossas vidas com mais de ti, com mais do teu poder, com mais da tua glória, ó Pai. Venha sobre nós, Senhor Jesus. Que nós, ó Pai, a cada dia mais possamos provar, ó Pai, da tua glória, da tua presença, ó Pai, da tua bondade em nosso viver. Ó Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que tu és soberano sobre todos nós. Ó Pai querido, nós pedimos para que o Senhor use a vida do pastor, que ele esteja sendo canal, ó Pai, para falar de ti. Que, ó Deus, todos que estiverem ouvindo, ó Pai, vendo, ó Pai, a tua mensagem, que possam ser edificados e transformados pelo teu evangelho. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Muito bom cantar louvores ao Senhor.
muito bom pedir ao Senhor que, através do seu Santo Espírito, possa inundar o nosso coração, inundar a nossa vida. Vamos à nossa meditação, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, o capítulo de número 14. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí no capítulo 14 de João, que nós vamos usar todo o capítulo 14 para a nossa meditação. Mas, a princípio, nós leremos o verso 1 e o verso de número 2. E à medida, então, que nós formos caminhando na nossa meditação, nós iremos fazer a leitura dos outros versos. Então, eu peço a você que deixe aí a sua Bíblia aberta no Evangelho segundo João, no capítulo 14. E vamos então à leitura da palavra do Senhor. Agora nós iremos ler o verso 1 e o verso de número 2. É um texto muito conhecido, principalmente esse verso de número 1 e o número 2. Mas eu quero mesmo assim trazer uma mensagem para o meu, para o seu, para o nosso coração. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 e o verso 2 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E sempre que lemos a tua palavra, ela fala conosco. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar conosco mais uma vez. E agora, quando estamos olhando para a tua palavra, um texto muito conhecido, pedimos que o Senhor se compadeça de nós e fale ao nosso coração nesse momento, que traga o consolo, que traga o conforto, mesmo em meio às adversidades, às tempestades, às agruras da vida, que o Senhor possa trazer essa paz que excede todo o entendimento ao nosso coração. Pai querido, fale conosco, é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste aí do outro lado, eu quero convidar você para juntos podermos meditar sobre o seguinte tema: troque as inquietações do seu coração pela fé. Vou repetir. O tema da nossa meditação, que eu estou convidando você a meditar comigo nesse momento, é: troque as inquietações do seu coração pela fé. Certamente, o tempo que nós estamos vivendo paira sobre nós duas inquietações. São muitas as inquietações, mas eu quero me restringir a essas duas que eu quero falar para você agora nesse instante. Porque se nós não tomarmos cuidado, essas inquietações podem assombrar ao nosso coração também. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e a primeira inquietação, então, que eu me refiro, é justamente de ordem física, é de ordem com a saúde. Essa pandemia, esse vírus, já pensou se esse vírus alojar na minha vida? Se esse vírus me contaminar ou contaminar alguém da minha família? Já pensou, pastor, se eu precisar ficar internado? Será que vai ter o recurso necessário? Será que o hospital vai ter condição de me atender? Será que eu vou ter, quem sabe, um aparelho de respiração para a minha disposição? Perceba então que essa é uma inquietação que certamente tem assolado ou tem rondado o coração de muitas pessoas.
A outra inquietação que eu quero trazer para nós, a título de introdução da nossa meditação, é com a economia do país. Como ficará a economia durante a pandemia e pós-pandemia? Se eu perder o emprego, como obterei o sustento da minha vida? A minha família, como vai ficar? Se a empresa que eu trabalho, se ela quebrar, como que eu vou conseguir os recursos financeiros? Como que eu vou conseguir trazer o alimento para minha casa, pagar as minhas contas, me sustentar? Perceba você, então, que possivelmente uma dessas inquietações, ela é estar presente na vida de muita gente. Queridos, mas quando eu olho para o texto sagrado, esse texto que nós acabamos de ler, eu sou convidado a trocar toda e qualquer inquietação que ronda o meu coração pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo, pela fé na palavra de Deus. Haja vista, essa mesma palavra diz que o justo viverá por fé. E essa semana eu estava andando, ou melhor, eu recebi uma postagem em uma de minhas redes sociais, que dizia o seguinte: quando a desgraça se perpetua, a esperança enfraquece. Se a desgraça se perpetua, a esperança enfraquece. Ou seja, a nossa visão é, se Deus demorar ou estar demorando a atender, resolver uma situação, nós corremos o sério risco da nossa fé ficar em frangalhos. Porque quantas pessoas estão desesperadas diante do atual momento, da atual circunstância que nós estamos vivendo? E o texto que nós lemos nos leva a crer que alguma coisa estava cooperando então para a aquietação, para a perturbação, para a ansiedade e a preocupação que estavam rondando o coração dos discípulos. Se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 13, do verso 33 do Evangelho de João, Jesus havia dito para os seus apóstolos o seguinte: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. O fato aqui, meus irmãos, de Jesus ter dito aos seus apóstolos que ele estaria indo para um lugar aonde eles não teriam acesso naquele momento, era um motivo de quietação, era um motivo de preocupação, trazia uma certa ansiedade. Outro motivo que nós podemos trazer à baila, que nós podemos trazer à tona, é a inquietação no coração dos discípulos, era com a própria palavra que Jesus falou: olha, um de vocês vai me trair. Agora eu fico imaginando, meu querido, já pensou os 12 apóstolos ali, sentados, conversando com o mestre e passando na cabeça de Pedro o seguinte, olhando para Tomé dizendo: será que é Tomé? Será que vai ser João? Será que vai ser Tiago? Será que é Judas? Será que vai ser eu que vou trair o mestre? E você percebe então que entre esses olhares certamente gerava uma inquietação ao coração daqueles homens. Outra inquietação também é que, se nós formos olhar, Jesus estar ali nos últimos dias antes da crucificação. Tudo indica que essa conversa, esse momento que eles estão tendo aqui, estar ali por volta da quinta-feira que antecedia um momento que o Senhor Jesus Cristo ia ser preso e estaria sendo levado então à cruz. Então veja, o momento era perturbador, era um momento de inquietação, era um momento de preocupação, porque Jesus não estaria presente
presente no momento da dificuldade. Quando a dificuldade batesse a porta, Jesus não estaria mais ali com eles. As perseguições iriam chegar, iria acontecer, e o mestre, o bom pastor, não estaria ali com eles. Veja então, meu querido, que em meio a essa situação, Jesus se propõe para que eles pudessem ter o coração tranquilo e não ficar inquietos, não ficar desesperados, não ficar aí com essas inquietações nos seus corações. E a minha palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, meu querido, que está aí do outro lado me assistindo, ouvindo essa meditação, que assim como Jesus aquietou o coração dos seus apóstolos, que Ele possa, através do Santo Espírito, aquietar também o seu coração com essa palavra, com essa meditação, com essa mensagem. E você pode estar me perguntando: pastor, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso então aquietar o meu coração diante dessas preocupações, diante dessas inquietudes, diante de tudo isso que nós estamos vivendo? E a primeira lição então, a primeira coisa que eu quero falar para você, para que você possa trocar as suas inquietações pela fé, a primeira coisa que eu quero dizer para você trocar, vai depender em primeiro lugar do conhecimento que nós temos de Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus de Israel para você? Quem é o Deus de Isaac e Jacó para você? Quem é esse Deus? Veja o que diz o versículo de número 1 e o versículo de número 7. Ele vai trazer para nós o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Veja aí, por favor, o versículo 7. O versículo 7 vai trazer o seguinte para nós: se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tende visto. Querido, se você percebeu a lição de Jesus para que possamos trocar as inquietações, as perturbações da vida pela fé, vai depender do conhecimento que nós temos de Deus. E esta palavra, esse vocábulo, conhecer, só para você ter uma ideia, ele aparece aqui 141 vezes no Evangelho de João. Ele aparece 141 vezes e, basicamente, ela aparece em 4 momentos ou de 4 maneiras diferentes. Vamos lá, vamos ver então de que forma essa palavra conhecer aparece no Evangelho de João. Primeiro, ela conhecer aparece referindo-se a ter um conhecimento de um fato ou de algo que aconteceu. O segundo momento que essa palavra no original aparece, ela traz um significado de conhecer, tem a ver com o fato de você ser informado de que como algo ocorreu, e daí então, a partir daquele fato ouvido, você vai correr atrás. Uma vez, olha, teve um acidente, você recebeu uma informação, você teve um conhecimento, e a partir desse acidente, então, você vai querer saber quem foi que acidentou, se teve mortos, se teve somente machucado, né? E assim, então, é esse tipo de conhecimento, de conhecer, que aparece no Evangelho de João. A terceira forma, o terceiro significado de conhecer, é o conhecer uma pessoa. É você encontrar com alguém na rua, você se apresentar, ela se apresentar e você se conhecerem ali naquele momento. Mas o quarto significado dessa palavra, desse vocábulo conhecer, e é o que eu quero extrair para nós nesse momento, é o que justamente esse conhecer aqui, estar aí no versículo 7, é um conhecimento mais profundo, porque está ligado especificamente no conhecimento
conhecer no relacionar-se com Deus. Ou seja, à medida que eu me relaciono com Deus, à medida que eu tenho comunhão com Deus, eu conheço mais desse Deus, e à medida que eu conheço mais de Deus, vai enchendo o meu coração de esperança, vai enchendo o meu coração de paz, vai enchendo o meu coração de gozo. Quando eu conheço desse Deus, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. O que João está falando a eles é isso: olha, vai vir tempos difíceis, vai vir tempos complicados, mas não se turbe o vosso coração. Se vocês me conhecem, vocês sabem que eu não vou abandonar vocês. Querido, preste atenção. À medida que nós nos relacionamos com esse Deus diariamente, logo nós vamos tendo comunhão com Ele, e essa comunhão vai gerar no nosso coração um descanso. Veja aí, por favor, no versículo 10, no versículo 11, olha o que ele vai dizer: não crês que eu estou no Pai, o que o Pai está em mim? Verso 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Eu quero destacar aqui mais uma vez essa palavra aí, esse vocábulo crer, que no texto original, a forma que o verbo está registrado lá, transmite a ideia de prosseguir, de continuar conhecendo. Ou seja, você tem um conhecimento a respeito de Deus, você tem um conhecimento a respeito de Jesus, e aí você não pode parar nesse patamar. Você precisa crer, você precisa continuar conhecendo mais e mais desse Deus. E quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós vamos então conhecendo mais a respeito de Deus. E como nós vamos conhecendo a Deus e a Jesus através da tua palavra, nós nos debruçamos olhando para a palavra e somos informados que Jesus caminhou, com esses homens por 3 anos, e essa caminhada fez a total diferença na fé, no conhecimento de Deus, na vida desses homens. Veja, para você ver, você deve estar lembrado, no momento que Jesus estava atravessando um mar, e ele estava ali descansando no seu barco, e veio uma forte tempestade, e os discípulos ali ficaram amedrontados, ficaram com medo, e acordaram o mestre, e perguntaram: mestre, não te importas que nós padeçamos? E Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. Lembra disso? O Senhor Jesus apontou para aqueles homens, eram homens de pequena fé no início da caminhada. Mas quando nós vamos ler a história desses homens, ali no livro de Atos, no capítulo 3, nós vamos ver Pedro e João indo ao templo para orar na hora 9. Esses irmãos que outrora Jesus havia dito que eles eram homens de pequena fé, eles agora olham para aquele moço que estava à beira pedindo esmola e disseram: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Queridos, olha para você ver que essa fé, ela foi amadurecida. Eu sou levado a perceber que esses homens cresceram no conhecimento de Deus, cresceram no conhecimento de Jesus, a ponto deles terem uma fé amadurecida, de ter uma fé aumentada, de ter uma fé acrescida. Mas entenda, meu irmão, essa fé só foi amadurecida quando esses homens andaram com Jesus, quando esses homens ouviram o que Jesus estava dizendo, quando eles viram Jesus acalmar a tempestade, quando eles viram Jesus multiplicar os pães, quando eles viram o Senhor Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, libertar cativos. Essa fé só foi amadurecida, só foi modificada a partir do momento que eles creram no Senhor e tiveram conhecimento daquilo que ele poderia fazer. Ou seja, no andar, no caminhar
desses homens com Jesus, no relacionamento que eles começaram a construir com Jesus, eles tiveram a sua fé aumentada, amadurecida, e se assim eu posso colocar, dia a dia, após dia, essa fé foi sendo então fortalecida. Então, querido, a primeira proposta que eu quero trazer para você, para que você possa trocar as inquietações que rondam o seu coração pela fé, é que você tenha um conhecimento a respeito de Deus, que você tenha o conhecimento a respeito de Deus, porque esse conhecimento vai te ajudar a superar as inquietações. Estamos passando por um momento de dificuldade, na saúde, na economia, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o justo, nem a sua descendência, irá mendigar o pão de cada dia, porque o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Salvador, é o nosso bom pastor, que, como diz o salmista Davi, nada vai deixar nos faltar. Então, troque essa inquietação pelo conhecimento de Deus, por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Mas a segunda proposta, a segunda lição, está aí no verso 2, para você acalmar o seu coração, para nós acalmarmos o nosso coração e firmarmos a nossa vida, tenha em mente no coração a certeza que você e eu, nós iremos morar no céu. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo de número 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E enquanto eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, para nós trocar as nossas inquietações pela fé, nós temos que ter a certeza que um dia nós iremos morar no céu. A proposta para continuar a jornada firmada na fé e nas inquietações é esta: tenha em mente no coração que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, que nós estamos aqui peregrinando sobre essa terra, nós estamos aqui de passagem. Perceba que Jesus chegou a afirmar que na casa de meu pai há muitas moradas, a morada para o Sidney, a morada para você que sai na sua casa, a morada para todos aqueles que entregarem a sua vida a Cristo Jesus. Uma das nomenclaturas que a Bíblia usa para o céu é a casa do Pai, é o seio de Abraão, e Jesus disse que foi preparar o lugar. E essa palavra preparar no original, querido, ela transmite a ideia de que alguém vai à frente como um precursor. E veja que maravilha. E no período do Novo Testamento, essa palavra precursor tinha a ver com alguém que ia à frente. Era usada, por exemplo, quando um exército ia desbravar algum lugar, ia uma equipe na frente, abrindo caminho, construindo ponte, para que o exército, quando viesse atrás, pudesse passar tranquilamente, né? Então, o que isso tem a ver comigo? Ou seja, Jesus é aquele que foi à frente, preparando o caminho para você, para mim, para todos nós chegarmos lá no céu, querido. Olha que maravilha, olha que bênção. Essa palavra também era usada quando o navio de grande porte estava para aportar num porto. O porto era um lugar de difícil acesso. Então, tinha uma embarcação menor, um barco menor, que ia guiando aquele navio, mostrando o caminho, para que ele não viesse a encalhar. Preste atenção, meu irmão, quando Jesus diz
para mim, para você, para quietar o nosso coração, é porque Ele está indo à frente. Ele está ao nosso lado, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Olha, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou para o céu, mas eu vou voltar para buscar vocês. Enquanto Jesus não volta, o que deve aquietar o seu, o meu, o nosso coração, é que Ele está no céu, aguardando o que foi preparar para mim e para você. Portanto, aquiete o seu coração. Por mais difícil que esteja aqui, a promessa é que nós iremos morar no lugar que Jesus vai vir nos buscar, para um lugar onde mana leite e mel. Olha, perceba comigo também o versículo de número 6, a respeito, daí que esse lugar que Jesus foi preparar. Diz o versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você deseja ir morar no céu, você precisa receber Jesus como o único e salvador da sua vida. Você precisa desenvolver relacionamento diário com esse Deus. Até porque a Bíblia diz, na linguagem do livro de Apocalipse, que o céu é um lugar de alegria. É um lugar de intensa comunhão com Deus. Lá no céu, meu irmão, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá lágrima, não haverá preocupação com saúde, com economia, não haverá preocupação com A, B, C ou D. Lá no céu é lugar de alegria, onde nós ali estaremos com Deus por toda a eternidade. Querido, o céu é o nosso lugar, estamos aqui de passagem, razão pela qual, em meio às aquietações da vida, nós temos que trazer à mente, ao coração, o texto que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! As inquietações, os problemas que você tem passado por aqui, meu irmão, não se compara com aquilo que Deus tem reservado para você. Essa vida aqui é passageira. O meu lugar é lá no céu, e eu desejo ir morar com Cristo. Tenha isso em mente no seu coração, na sua vida. Troque essas inquietações por aquilo que você há de receber, por aquilo que está prometido para você. Mas a terceira proposta, primeira lição que eu quero trazer para você, o texto para consolar o meu coração, o seu coração, para que as inquietações, as preocupações não possam de maneira alguma roubar a paz do nosso coração e fortalecer a nossa fé, é sabermos que Jesus está sempre conosco. Olha o que diz o finalzinho do verso 3, para que onde eu estou, estejais vós também. Terceira razão, porque podemos trocar as inquietações, as preocupações pela fé, é porque Jesus está conosco. Se você olhar o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele também, Jesus, nos faz essa promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, o que deve trazer paz ao meu coração, o que deve trazer paz ao seu coração, é saber que Jesus está caminhando conosco. Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona, Ele caminha conosco, Ele está conosco, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, nós não estamos sozinhos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está conosco.
o que deve pairar, o que deve estar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, é que Jesus está conosco, como diz aquela canção que ensinamos às crianças lá no departamento infantil: com Cristo no barco vai tudo bem, com Cristo no barco vai tudo bem, e passa o temporal. Querido, se Deus, se Cristo estar com você, é sinal que você vai ser vencedor, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então o segredo da vitória não é o que você tem no banco, não é a saúde que você tem, o segredo da vitória é termos Cristo ao nosso lado. Creia que Jesus está no seu lado. Se você nesse instante está preocupado com amanhã, descanse o seu coração, Jesus está aí do teu lado, porque o Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está em todo o lugar, Ele é onipotente. Nós somos informados que quando Jesus tinha sido crucificado, aos seus discípulos, os seus discípulos, melhor dizendo, 2 deles estavam indo em direção a Emaús, e diz o texto sagrado que no caminho de Emaús, esses 2 discípulos, cabisbaixos, tristes, chorosos, inquietos, e Jesus então se apresenta e começa a caminhar com eles, e à medida que eles estão caminhando, e à medida que eles estão traçando o seu trajeto, o coração desses homens vão sendo cheio, vão sendo aquecido, e depois então eles vão lembrar, é bem verdade que Ele estava conosco, quando Ele falava o nosso coração ardia. Meu irmão, perceba que Jesus está aí do seu lado, nos mínimos detalhes. A Bíblia diz para nós, como nós estamos estudando aquela série de mensagens, Eu Sou, e nós vimos então que Jesus diz que Ele é o bom pastor. Lá no texto que nós lemos, a Bíblia diz que quem abandona a ovelha é o mercenário, que quando vê o problema, ele vaza fora, ele sai fora, quando ele vê o problema surgindo, ele deixa a ovelha e foge. Querido, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, e como bom pastor, como supremo pastor, Ele nos guia, até mesmo nos permitindo passarmos pelo vale da sombra da morte, mas a história é diferente, porque Ele está com nós. Davi, ele afirma que não poderia ter medo, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo passando por um problema de dificuldade, mesmo passando por uma situação difícil, ele fala que não tem medo, sabe por quê? Porque o Senhor estava com ele. Tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Ou seja, Davi está falando para mim, para você, para nós, que Deus, o Senhor Jesus, é como um protetor, é alguém que está próximo a nós. Me permita dizer, querido, é como se Davi estivesse dizendo, passando pelo vale, e não vai ter medo, porque o Senhor é o seu guarda-costas. O Senhor está lhe protegendo, o Senhor está com ele nos momentos difíceis, nos momentos alegres, o Senhor está. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, independente do que você está passando, você não está sozinho, o Senhor Jesus é contigo. E se Ele é conosco, nós somos mais do que vencedores. Meu irmão, tenha isso no seu coração, que Jesus está aí ao seu lado, Ele está com você, que você possa então estar descansando, sabendo que Jesus estará aí ao seu lado. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? E veja o que diz o verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, porém, entregou no seu lugar e no meu lugar. Isso deve aquietar o meu coração. Isso deve aquietar o seu coração. Jesus entregou a sua vida para pagar a sua dívida.
E Jesus está caminhando com você. Creia nisso. Você não está sozinho. Mas a quarta lição, proposta que eu quero trazer para você, para que as inquietações, as preocupações não possam roubar a paz no seu coração, que você tenha a sua fé fortalecida. Quarta lição, é o privilégio que nós temos de orar, de falar com Deus. Veja o versículo 12 até o versículo 14, olha o que vai dizer: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A proposta para você e para mim é que nós temos o privilégio de falar com Deus da Bíblia. Agora, esse privilégio de orar, esse orar, requer de você, requer de mim, meu irmão, que todos nós devemos orar com fé. Em verdade vos digo, se nós orarmos com fé, diz a Bíblia que nós poderemos dizer ao monte, monte, saia daqui e vai para lá, saia daqui e vai para acolá, né? Nós poderemos fazer isso, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, querendo Deus, querido meu irmão, a situação resolve, querendo Deus, o problema resolve, mas o que compete a você, o que compete a mim, é orarmos. E aí o texto vai dizer assim: aquele que crê em mim, maiores obras fará obras maiores. Mas maiores, pastor, no que sentido? Eu quero que você preste atenção, que quando a gente olha esse versículo, muitas pessoas acham que vai expulsar muitos demônios, que vai ter muitas coisas, vai fazer muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, mas não é nesse sentido que o texto sagrado está falando para mim e para você. Meu querido irmão, é o princípio, se você está lembrado, o ministério de Jesus estava ali restrito, ali no meio do povo de Deus, e nesse sentido hoje podemos fazer obras maiores, porque nós estamos tendo o privilégio de levarmos o Evangelho para locais distantes, longínquos. Nós podemos descansar o nosso coração e sabermos que nós podemos fazer obras maiores, assim como o apóstolo Pedro levanta lá no livro de Atos e prega, e mais de 3.000 pessoas se convertem. É nesse sentido que o texto está dizendo, está falando para nós pensarmos. Mais distante, porque o ministério focou ali na Palestina, naquela região. Hoje nós podemos alcançar o mundo através do Evangelho. Agora veja que além de orar com fé, nós temos que orar em nome de Jesus. Não se trata de uma fórmula mágica de acrescentarmos automaticamente aos pedidos, às nossas orações, em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus, meus irmãos, é termos em mente no coração que vamos pedir a Deus, pedir ao Pai, aquilo que Jesus pediria. Orar em nome de Jesus é nós buscarmos a Deus de acordo com a vontade de Deus. É nós pedirmos a Deus aquilo que está de acordo com o seu propósito. Por isto, o evangelista Mateus nos recomenda pedirmos a Deus o pão nosso de cada dia. Ele nos orienta a fazer esse pedido. A Bíblia nos recomenda que devemos orar segundo a tua vontade, não a minha, não a sua, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Querido, tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, que se está em acordo ou projeto de Deus, Deus vai conceder a mim, a você, a todos nós. Então, para você trocar as inquietações pela fé,
Tenha em mente no seu coração que você tem o privilégio de orar, de falar com Deus, de colocar a situação diante para um Deus. E esse Deus, Ele ouve a sua oração e Ele age em seu favor. Mas a quinta e última lição que eu quero trazer para o seu coração, para o nosso coração, é que nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando no nosso coração. Veja para mim, por favor, o versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco, para que possamos trocar as preocupações, para que possamos trocar as inquietações do nosso coração, para que possamos trocar essas preocupações pela fé em Cristo Jesus. Nós temos que ter em mente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que Ele habita em nós. Veja o que o texto diz, que o Senhor Jesus iria rogar para que Deus pudesse enviar um outro Consolador. Querido, e esse outro, aí esse vocábulo no original, transmite a ideia de outro na mesma essência. Transmite a ideia que é outro igual. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus Santo, o Deus Trino, são as mesmas pessoas. Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Paráclito, aquele que vai caminhar com você, aquele que te consola, aquele que vai te abençoar. Querido, Consolador no latim transmite a ideia com força, ou seja, conforto real que nós necessitamos, que nós precisamos em meio às tormentas da vida. É o Espírito Santo que vai nos consolar, que vai nos dar força para continuar a jornada da nossa caminhada. O Consolador, biblicamente falando, então, é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta. Então veja, que em meio à jornada, em meio à caminhada, nós devemos ter a paz no nosso coração, porque Jesus foi para o céu, mas Ele enviou um Consolador. Mais uma vez eu preciso dizer a você, nós não estamos órfãos, nós não estamos à mercê dessas coisas, nós temos um Deus, nós temos alguém que luta por nós. Veja aí o versículo 18, para você entender ainda que você não está sozinho, que Deus é contigo, que Deus é comigo, que Deus é conosco. Olha para você ver o que diz o versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, não vos deixarei órfãos, ou seja, não vos deixarei sem consolo. Vocês não estão sozinhos, abandonados, impotentes, desesperados desse mundo. O Espírito Santo, querido, há de te acompanhar, há de caminhar com cada um de vocês. Caminhar comigo, caminhar com você, caminhar com todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em meio às incertezas do amanhã, que possamos descansar o nosso coração, sabendo que Deus continua conosco, que somos filhos de Deus, fomos adotados na família de Deus, e já que somos adotados, pertencemos a Deus, e Deus vai dispensar o seu cuidado sobre nós. E eu quero então concluir essa meditação, convidando você mais uma vez, para que você possa trocar as inquietações do seu coração pela fé, sabendo, conhecendo Deus que você serve. Que você possa trocar a inquietação do seu coração, sabendo
que você não está sozinho, sabendo que você vai morar no céu, sabendo que nós temos o privilégio de falar com Deus, e sabendo que nós temos um privilégio, e esse privilégio é que o Espírito Santo tem nos acompanhado. Diante disso, eu quero trazer 3 aplicações para nós estarmos encerrando esse momento. E a primeira aplicação que eu quero trazer para você, em meio às inquietações, às preocupações com saúde, preocupação com economia, coloque a sua vida firmada em Deus. Eu sei que o momento está tenso, o momento está complicado, o momento está difícil, mas entregue para Deus. E para que a sua vida seja firmada em Deus, você precisa conhecer Deus verdadeiramente. Não apenas no intelecto, porque muita gente tem um conhecimento teórico de Deus, mas não tem uma vida prática com Deus. Querido, para que meio às incertezas, o seu conhecimento de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra, é ela que vai te dar o consolo, é ela que vai trazer esperança para o seu coração. É ela que vai trazer a certeza que se estamos com Cristo, somos mais do que vencedores. Então, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Aonde você estar aí, conte para Ele os seus problemas. Segunda aplicação, segunda coisa que eu quero que você aplique aí na sua vida, para você pensar diante de tudo aquilo que nós falamos. Você tem um privilégio de poder conversar com Deus através da oração. Jesus disse: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Então, ore, converse com Deus, coloque a sua ansiedade, a sua inquietação, a sua preocupação diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vá ao Senhor, entrega para o Senhor o seu fardo, a sua preocupação. Fale: Deus, se isso é para a sua glória, Senhor, se isso é para o teu louvor, me atenda de acordo com o que o Senhor quer. Mas se não for também, ó Deus, tira isso do meu coração. Ore ao Senhor, conte os seus problemas para Deus, que Ele pode resolver os seus problemas. Mas a terceira e última aplicação que eu quero trazer para você, meu irmão, que em meio às inquietações, os problemas da vida, não se esqueça que Jesus está ao seu lado. É Ele que caminha com você, que Ele anda ao seu lado, que nesse instante Ele está aí na sua casa, do seu ladinho, do seu lado, segurando a sua mão e te abençoando. Troque essa inquietação pela certeza que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Bom Pastor, estar aí, pegando pela mão e te conduzindo às águas tranquilas. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a nossa cidade, a nossa nação, nos dando dias melhores, na certeza que eles têm cuidado de nós, está nos consolando, nos guiando para esse lugar de paz, de tranquilidade. Eu quero orar com você, quero convidar você aí na sua casa, que você possa colocar o seu coração diante de Deus, que você possa abrir o seu coração diante do Eterno, diante do Deus Todo-Poderoso, que você possa curvar a sua cabeça, mesmo em meio às inquietações do seu coração, que você possa colocar-se diante na presença do Senhor, porque Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida, e não só a sua, mas também de todos os seus familiares. Vamos orar? Ó Deus querido, estamos passando por momentos difíceis, momentos de incertezas, momentos, ó Pai, que não sabemos o que irá acontecer,
mas nós queremos trazer à nossa memória o conhecimento que temos do Senhor, que o Senhor, como diz o salmista no Salmo 54, o Senhor é nosso ajudador, o Senhor é aquele que é o nosso sustentador, o Senhor é aquele que tem nos protegido, nos guardado, que os seus olhares estão fitos, ó Pai, nas nossas vidas. Portanto, ó Pai, não deixe que os problemas, que as adversidades nos assassine o conhecimento que nós temos do Senhor, mas que essa situação possa trazer ao nosso coração, à nossa mente, que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, tendo a certeza que nós vamos morar no céu. Portanto, como diz o apóstolo Paulo, que as tribulações, se assim eu posso dizer, as inquietações do presente, não se compara com aquilo que Deus tem para nós. Portanto, nós queremos trocar, ó Deus, nós queremos perseverar, porque nós iremos morar um dia no céu. Não permita, ó Deus, cair no nosso esquecimento, que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor vai adiante, aplanando os caminhos para nós passarmos. Ó Deus, ajude a trazer à nossa memória que nós temos um privilégio, nós servimos um Deus que tem prazer em nos ouvir, como diz a tua palavra, é aquele que habita no alto e sublime trono, Ele está com seus ouvidos atentos para o clamor que se faz a Ele. Ó Deus, não deixe nós esquecermos que nós temos o privilégio de sermos habitados, de sermos templo do Espírito Santo, esse Espírito Santo que vai nos consolando, que vai nos trazendo paz, que vai trazendo alegria no nosso coração. Deus bendito, obrigado porque o Senhor cuidou de nós durante essa semana que se findou. Ó Deus, obrigado porque temos a certeza que o Senhor continuará cuidando de nós nessa nova semana que se inicia. Ó Deus, dá-nos a certeza que em meio às tribulações da vida, o Senhor está no trono, sentado, regendo a nossa história. Traga a nossa mente, o nosso coração, que porque nós conhecemos a Ti, nós podemos descansar o nosso coração. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos orienta a buscarmos através da oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem escutado a nossa voz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem entendido o nosso clamor. O Senhor tem nos abençoado até aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Mas nós também queremos rogar que o Senhor abençoe a nós. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Abençoe, ó Pai, todas as famílias da Igreja Presbiteriana Nova Vida, aqui em São Miguel do Araguaia. Abençoa, ó Deus, as famílias que nos assistem. Abençoe, ó Pai, a Tua Igreja espalhada pela face da terra. Ó Deus, essa é a nossa petição, essa é a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, recebei a bênção. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai e o consolo do Espírito Santo e seja sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família e sobre o Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Querido, que bom que você esteve conosco. Que bom que você teve a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Eu não sei como anda a sua vida, mas eu creio que se você anda meio inquieto, que você anda preocupado, que você possa descansar no Senhor, porque o Senhor está com você. Eu quero pedir a você que você
Se você conhece alguém que está passando por alguma inquietação, por alguma preocupação, compartilhe esse vídeo. Quem sabe Deus não vai usar a sua vida, você não vai ser instrumento de Deus para abençoar a sua família, para abençoar os seus amigos, para abençoar alguém que precisa. Então, compartilhe, que você possa fazer o seu pedido de oração, deixe aí no chat. Eu prometo a você que nós estaremos orando por você, para que Deus possa te fortalecer, para que Deus possa trazer uma alegria nova no seu coração, para que você possa seguir em frente, doravante agora, sabendo que Deus está com você. Querido, que Deus possa te abençoar, que você tenha uma família, uma semana abençoada, você, sua família e sua casa. Que você possa ter uma semana debaixo da proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Outro aviso que eu quero deixar, você que está aqui em São Miguel do Araguaia, você que é membro da nossa igreja, nós já voltamos a algumas programações. Domingo às 19h30, nós estamos aqui no grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Venha, nós temos aqui lugares reservados, nós temos aqui toda a cautela para que você possa ser bem recebido, para que você possa adorar ao Senhor. Nós estamos aqui também na terça-feira, orando ao Senhor. Vem orar conosco, vem colocar a sua vida, a sua família, o seu lar diante do Senhor. Eu te espero. Nós aqui da Igreja Presbiteriana Nova Vida estamos aqui te esperando para esse momento de adoração, louvor ao Senhor nosso Deus. Fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.